Hello guys! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a forma imperativa dos verbos, imperative form. A gente usa essa estrutura quando nós queremos dar ordens, orders, instruções, instructions, ou ainda sugestões, suggestions, ok? A gente vai usar o verbo na forma mais simples que ele tem, a forma base, tá bom? Ou seja, não existe flexão, né? É o verbo na forma pura e simples dele. Quando a gente está usando a forma imperativa, nós também não usamos sujeito, porque você já está falando, né, diretamente com a pessoa, ou lá está escrito para quem quer que leia fazer ou não fazer aquilo ali, tá bom? Então vamos lá. Se você for dar uma ordem, uma instrução na afirmativa, isso quer dizer que você está falando para a pessoa fazer alguma coisa, tá bom? E aí, nesse caso, é só você usar o verbo na forma base e um complemento, caso você precise de um. É o caso de open the window. Abra a janela. Tá vendo? Não tem sujeito. Já começo a minha frase com o verbo na forma base e aqui eu coloquei o complemento, porque eu tenho que falar o que eu quero que a pessoa abra, não é isso? Open the window. Isso pode ser uma instrução ou uma ordem mesmo. Se eu quero deixar a minha fala mais educada, eu coloco a palavrinha mágica, please. Open the window, vírgula, please. Ou então eu falo na frente aqui, né? Please open the window. Ok? Joia. Agora, se for uma instrução, né, uma ordem para a pessoa abster-se de fazer alguma coisa, quer dizer, não faça isso, né? Então, primeiro eu vou colocar don't e só depois o verbo na forma base. Don't smoke in here. Não fume aqui, né? Neste local, tá bom? Então, ó, eu quero que a pessoa deixe de fazer alguma coisa. Então, eu uso o imperativo na forma negativa. Então, sempre começando com don't, o verbo na forma base, que é a forma mais simples que ele tem, e o complemento, caso eu precise de um, tá? Também posso colocar please. Don't smoke in here, please. Or, please, don't smoke in here. Alright? Beleza. E aí, quando eu quero sugerir algo, fazer um convite, ou seja, eu estou me incluindo naquela ação, a estrutura vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colocar primeiro a palavrinha let's, que é justamente para convidar, para sugerir, e é ela que me inclui na ação. Então, por exemplo, let's go home. Let's go home. Vamos para casa, né? Estou sugerindo que nós façamos isso. Então, eu estou incluída nessa ação aí, quando eu uso let's. Ok? Bom, vocês percebem que eu usei o ponto final, né, nessas duas frases e na do meio eu usei um ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele serve só para dar mais ênfase, dar mais emoção na frase, né, naquilo que eu tô falando, tá bom? E percebam também que na forma imperativa nós não usamos sujeito. Eu já começo direto com o verbo, ou então põe uma palavrinha antes, né? Só para indicar que não é para fazer, ou para sugerir, convidar, estou me incluindo. Mas não tem sujeito. Por quê? Porque quando eu estou dando uma ordem ou uma instrução, seja oralmente ou escrita, né, na forma escrita, já vai ser direto para a pessoa que está ouvindo, né? Eu olho para a pessoa, open the window, please. Né? Ou então tá escrito lá na plaquinha, don't smoke. Então, para todo mundo que lê, eles vão ter, né? Todos que lerem terão aquela mesma instrução. Então, não há necessidade de colocar o sujeito, tá bom? Lembrando que frase sem sujeito no inglês
é mais raro do que no português, tá bom? Quando a gente for fazer a frase afirmativa ou negativa que seja, comum, né? Eu te amo. No português a gente pode omitir o eu, né, e falar te amo. No inglês não, você tem que falar I love you. Às vezes eles omitem informalmente quando pelo contexto já está óbvio, no caso dessa frase, quem é que ama, tá? Mas de um modo geral, na norma culta, a gente vai colocar aí o sujeito, I, o verbo love e o complemento, no caso, you, ok? Existem algumas expressões que não vão ter sujeito, às vezes não vão ter nem verbo, né? Quando eu falo, por exemplo, what a view, que vista, é uma expressão, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre isso. A estrutura de uma frase, a estrutura comum é sujeito, verbo e complemento, né? Então lembra aqui que nos imperativos não vai precisar do sujeito. Ok, guys? Espero que eu tenha ajudado. Bye! See ya!